Estamos começando mais uma audiência pública nesta terça-feira, dia 14 de junho de 2022. Na semana passada, Israel pegado por 6 votos a 3, o Superior Tribunal de Justiça definiu que planos de saúde não serão obrigados a pagar procedimentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde. É verdade, Daniele Gomes, a decisão abarca a cobertura de exames, terapias, cirurgias e fornecimento de medicamentos. Entidades e associações de planos de saúde apoiam a iniciativa. Especialistas também avaliam que o rol de procedimentos da ANS é bem básico e não contempla muitos tratamentos importantes, como alguns tipos de quimioterapia oral e também radioterapia, além de medicamentos aprovados recentemente pela Anvisa e cirurgias com técnicas de robótica. Além disso, a ANS limita o número de sessões de algumas terapias para pessoas com autismo e vários tipos de deficiência. A decisão do STJ causou comoção na sociedade, como pais e mães de filhos e filhas com autismo. Então, Israel, por conta de tudo isso, hoje a audiência pública discute a decisão do STJ sobre os planos de saúde. É isso aí. Se você quiser participar conosco aqui do Audiência Pública, mande a sua mensagem através do nosso número de WhatsApp 91 98814 0073. Pode participar também interagindo conosco através do chat no YouTube. Transmissão ao vivo nesse momento através do youtube.com/CBN Amazônia. O Audiência Pública já está no ar. CBN Audiência Pública. E para discutir o assunto, participam aqui no estúdio conosco o Eduardo Belisário, que é médico intensivista, especialista em gestão em saúde pela Faculdade Israelita Albert Einstein e também colunista aqui da Rádio CBN Belém. Doutor Belisário, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Dani. Mais uma vez é um prazer estar discutindo saúde com esse tema tão importante para a gente aí no dia a dia, aqui com vocês hoje. Boa tarde também, doutor. E boa tarde para a Hanna Bibas Maradei, advogada especialista em direito médico e também a vice-presidente da Comissão de Saúde da OAB aqui no Pará. Boa tarde, Hanna. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. E remotamente participa também conosco Renê Patriota, que é médica advogada e coordenadora executiva da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e também Sistemas de Saúde, a ADUSESP. Boa tarde, Renê. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde. É um prazer encontrar vocês e uma tristeza discutir esse assunto, mas o prazer de conhecê-los é muito grande. Renê, o prazer é nosso e eu começo com você. O que é, afinal de contas, esse rol taxativo preconizado pela Agência Nacional de Saúde? Então, o rol, ele nunca foi taxativo. O rol nasceu exemplificativo. Essa história de taxativo é invenção da ANS, juntamente com as operadoras, que são lobistas, e o STJ, evidentemente, que enquanto uma corte superior, ele pode canetar tudo. Todas as decisões judiciais podem parar no STJ e depois no STF. O STJ tem esse poder, de fato, mas o rol da ANS é para ser decidido na ANS. Aliás, o rol nunca deveria ter nascido. O rol é uma anomalia dentro da Lei 9656, até porque antes da Lei 9656, para os contratos antigos de plano de saúde, existiam as cláusulas abusivas, que a gente já combatia. Já estamos nessa luta há 26 anos. Então, nasceu a lei dos planos de saúde e nela existe uma previsão de um rol. O rol já nasceu doente, nunca deveria ter surgido, porque o rol é, para os contratos antigos, igual a uma cláusula abusiva. O rol é um abuso legalizado. É um absurdo. O rol ser taxativo é um crime. E o rol, que era exemplificativo, é apenas para ilustrar. O rol, eu estava lá quando o rol nasceu e sempre contestei. Doutora Hanna, como essa decisão do STF sobre esse rol taxativo pode afetar tanto os planos de saúde como também os usuários? Então, como foi pontuado, a Lei 9656 ela prevê a existência desse rol
e as resoluções da ANS prevêem que esse rol afirmam que o rol é taxativo. Né? Quando começou as judicializações das demandas, começou a surgir torná-lo o rol exemplificativo. E se o rol fosse considerado, né, é a principal fundamentação que a gente vê a nível jurídico, se o rol fosse considerado taxativo pelo Superior Tribunal de Justiça, a gente estaria falando de uma renegociação de contratos de planos de saúde em massa, porque eles trabalham com a sinistralidade, eles trabalham com aquilo que eles podem cumprir. Eles têm uma noção do que está no rol, o custo que eles vão ter com aquele beneficiário, com aquele tratamento. A partir do momento que você torna esse rol exemplificativo, e aí a gente está falando de tratamentos que podem ir de milhões a um valor muito mais expressivo, você vai ter um aumento da taxa dos planos de saúde a nível absurdo. Eles estavam prevendo, pelo que a gente estava vendo, de 5 a 6 vezes o valor que a gente já paga atualmente. Né? Para os usuários, imediatamente a gente não vê nenhum reflexo negativo, porque como a decisão ela foi feita a nível individual, os tribunais inferiores eles não são obrigados a cumprir a decisão do STJ, apesar de ter essa previsão no Código Civil deles uniformizarem o entendimento. Se um juiz ou mesmo um desembargador entender que a situação do caso concreto deve ser aplicado o rol exemplificativo, ele pode continuar aplicando, e aí os planos de saúde só vão conseguir reverter essa decisão quando esse processo chegar no STJ, porque lá já está definido que eles entendem que o rol é taxativo, permitindo as exceções, né? Um taxativo mitigado, que a gente está chamando. 2h18, já vamos ouvir também o Dr. Eduardo Belisário, vamos continuar conversando com a Hanna Maradei e com a Renê Patriota. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já voltamos. CBN Audiência Pública. CBN Audiência Pública. 2h21, de volta com a audiência pública ao vivo nos estados do Pará e também do Amapá. Eu queria retomar, doutor Eduardo Belisário, também queria ouvi-lo, já que você é o nosso médico aqui na mesa de debate, né, com relação, assim como a Renê também o que é esse rol taxativo preconizado pela Agência Nacional de Saúde? Queria lhe ouvir também a respeito desse assunto. Hoje aqui, nossos ouvintes, o rol ele serve para balizar os planos de saúde, os hospitais, para balizar o usuário, inclusive, sobre custos, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, em 210 milhões de brasileiros, aí, quase cerca de 210 milhões de brasileiros, nós temos quase 50 milhões de usuários de convênio de saúde no Brasil, né? Que nasce depois da lei, né, da universalidade lá em 88, enfim, e veio a ANS para tentar regular esse mercado, regular esse processo. No entanto, o custo, a inflação médica, ela é muito alta. Tá? Ela é muito alta comparada à nossa inflação, que já é alta. Muitos dos insumos são pagos em dólar e teve um acréscimo do dólar nos últimos anos e isso gerou um custo muito alto no setor de saúde. Então, hoje, dentro do setor de saúde, uma das coisas que mais se discute é a eficiência dos serviços, a eficiência dos processos, aquilo que pode ser enxugado dentro dessa gestão de todos esses processos para que o beneficiário, o usuário do convênio de saúde não saia prejudicado. Inclusive, até a própria ANS evoluiu nos últimos anos. Por exemplo, em outubro passado foi decidido a ANS, esse rol era atualizado a cada 2 anos. Hoje ele é atualizado semestralmente, sendo que todo médico pode, todo provedor de saúde, ele pode entrar e fazer online diariamente o acesso para que seja atualizado esse rol. Acho que ninguém, né, trabalha com imprevisibilidade. Você não pode trabalhar com imprevisibilidade. Você tem que trabalhar com previsibilidade dentro do seu orçamento, dentro da sua casa, dentro da sua vida. E isso é muito importante para os hospitais. Nós queremos continuar ofertando às pessoas cuidados em saúde. No entanto, esse cuidado ele precisa ser viável financeiramente. O convênio não pode quebrar. Tem muitos operadores. Quando a gente pensa em operadora de saúde, a gente só pensa nas grandes operadoras de saúde. Mas existem operadoras de saúde menores em muitas cidades, em muitas regiões, em muitas pequenas cidades que estão ofertando. Essa regra vale para todos. Então, a capacidade de execução, muitas das vezes, dessas
operadoras menores, ela fica muito prejudicada se não há previsibilidade. Então, o rol ele passou a ser taxativo agora com essa decisão do STJ, mas nada mudou. Não tem prejuízo para o usuário. Ainda tem exceções, ainda há exceções, ainda cabe a judicialização quando o usuário se sentir dentro daquele serviço que não é prestado. Ele pode recorrer ao poder público para poder ter acesso àquele tratamento. No entanto, tem algo que precisa balizar esses cuidados. Acho que não tem carta aberta, né? A gente não pode existir esse processo de carta aberta, porque senão fica muito difícil para a sobrevivência do convênio, fica muito difícil para a sobrevivência do prestador de saúde. Eu só queria continuar, até para que você pudesse, porque essa pergunta que eu vou fazer, ela complementa um pouco a tua fala, doutor Belisário, porque assim, depois que saiu essa decisão, né, muito se falou que essa lista, que esse rol, estaria, inclusive, desatualizado. Né? E eu queria que você analisasse, isso é verdade? Esse rol está realmente desatualizado? Precisava ser atualizado? Qual que é o status desse rol? O rol, ele realmente está em atualização. É importante dizer essa palavra. Ele está em atualização. Ainda é o ideal? Não. Eu, por exemplo, não considero ideal. Para mim, o rol deveria ser atualizado online sempre. Por exemplo, nós tivemos uma grande descoberta, um grande trabalho publicado, algo realmente moderador de doença, de tratamento para o usuário hoje. Esse processo vai ser iniciado hoje, ele vai ser analisado, ele pode durar até 9 meses para que seja, mas isso é responsabilidade, entendeu? Precisa haver essa responsabilidade. Mas hoje, em até 6 meses, essa análise é feita, esse procedimento é ou não julgado e esse procedimento é não incluído no rol. Então, o rol está sendo atualizado agora, já desde o ano passado, de uma forma um pouco melhor. Ainda é o ideal? Não, mas eu acho que está se caminhando nesse sentido de tornar o rol cada vez mais atualizado dentro daquilo que pode ser feito. Tem algumas coisas que, infelizmente, a universalidade, por exemplo, que existe na saúde hoje no Brasil, talvez não exista em nenhum outro país do mundo um sistema único de saúde, por exemplo, falando já de SUS um pouquinho, né? Então, assim, na saúde suplementar também não é diferente. Tem tratamentos que são caríssimos, né? Que são até temas de filmes dramáticos aí de Hollywood, porque é muito difícil, são situações muito difíceis. Mas aí que entra o direito. Aí que entra o direito do consumidor, aí que ele pode judicializar aquela ação, aí que ele pode realmente falar. É importante falar que o rol tornou-se taxativo, tem até uma tramitação de uma outra, a Hannah pode falar melhor sobre isso, já tramitando no Supremo um outro processo que também vai versar um pouco sobre isso, mas a gente precisa ter uma referência, precisa ter um marco ali para poder seguir, porque senão os serviços de saúde se tornam muito imprevisíveis, e isso é muito ruim para prestar o serviço. Renê, você deixou claro de maneira enfática, né, a situação na sua visão. Queria saber como é que você analisa, ou a dos CEPs analisa, eventuais ou potenciais prejuízos aos usuários e se vocês vão tomar algum tipo de medida diante dessa decisão? Então, eu entendo as falas do colega médico e da colega advogada também, da OAB. Não concordo absolutamente. Absolutamente. Saúde é um direito indisponível. Evidentemente que quem oferece plano de saúde sabe que existe sim imprevisibilidade. A imprevisibilidade faz parte do programa do plano de saúde. É lógico, é evidente. Se chama saúde suplementar. Mas para os consumidores da saúde suplementar, que têm direito a um desconto de percentual no seu imposto de renda, eles estão deixando de contribuir com o erário público na hora que desconta do imposto de renda, porque ele vai ter que ter aquela assistência integral que seria do SUS, ele tem que ter do plano de saúde. Esse nome, saúde suplementar, o SUS é universal, exatamente, o SUS é universal. E nós todos deveríamos ter apenas o SUS. Todos nós deveríamos ter o SUS. E por que não temos? Porque existe uma falha no SUS, as operadoras entram para oferecer este serviço
e agora elas querem ser adereço, brinco, acessório. Ou seja, o plano de saúde, sério, ele tem que cumprir com a sua responsabilidade. Quando surgiu a Lei 9656, ali sim, ali foi o marco, ali separou o tempo passado, planinho pequeno, planinho que não tem cobertura, planinho que não tem capacidade. Começou um plano, um programa, pelo menos era o que se pensava, que a ANS ia cuidar de somente autorizar empresas que tivessem capacidade de estar no mercado. Os consumidores não pagam barato para ter direito ao plano de saúde. É muito caro. Para na hora que ele tem uma doença, o tratamento ser tratado como uma exceção, olha, sua doença não cabe no programa do plano de saúde. A sua doença não está contemplada no rol. Para os juristas, sabe muito bem, o que não está nos autos não está no mundo. A sua doença não está no rol da ANS, queridos. Logo, se a nossa doença não está contemplada no rol, a gente vai ter que ir para a justiça, a gente vai ter que se passar por constrangimento, vai ter que recorrer e esperar que a decisão seja favorável. E ao final, ainda que a decisão do STJ não tenha vínculo obrigacional, não seja vinculante, que obriga os juízes a decidir igualmente, quando essa decisão, os planos de saúde não vão ficar quietos, vão recorrer até chegar no STJ. Chegando lá, o consumidor vai ter que pagar a conta. Então é por aí, eu discordo completamente dos colegas, completamente. Saúde é um direito indisponível. Então a gente pode fazer uma chamada dizendo assim... Renê, a gente vai para o repórter CBN e já já a gente volta, tá bom? É obrigatório da rede, okay. Já já a gente volta. 2 horas e 30 minutos. Tranquilo, ok. Repórter CBN. CBN Audiência Pública. 2 horas e 34 minutos, voltamos com a audiência pública aqui na CBN Amazônia, hoje falando a respeito dessa decisão do STJ, que diz respeito aos planos de saúde. Renê, só para você poder concluir seu raciocínio, você tinha uma frase para nos dizer antes de eu passar a palavra aos colegas que estão na bancada. Sim, essa questão que o colega colocou sobre deixar em aberto, deixar livre. Ora, a gente tem que saber o seguinte, a pessoa não escolhe a doença, e quem escolhe o tratamento é a doença. A doença exige um tratamento, e aí o médico e o paciente vão discutir. Eu só queria dizer uma seguinte frase, quem paga um plano de saúde não escolhe doença, a gente escolhe um plano de saúde, não se escolhe doença, não cabe a mim escolher a doença que eu vou ter. Então, o consumidor paga pelo plano de saúde. Ele paga, então logo, se ele paga, ele tem direito, ele pode adoecer, entendeu? É isso que eu queria dizer. Se pode escolher a doença, eu queria saber qual é o segredo, para eu escolher uma bem bobinha. A doutora Hanna, né, gostaria de ter seu comentário em cima da fala da Renê? Na verdade, concordo, a saúde ela é um direito de todos, ela está prevista condicionalmente, mas é importante lembrar que ela é um dever do Estado, né? Previsto constitucionalmente, a saúde ela é um dever do Estado de responsabilidade solidária da União, Estados e municípios. Quando a gente está falando aqui de planos de saúde, a gente está falando de uma relação privada regulada pelo Código de Defesa do Consumidor e justamente por ter esse tipo de regulação, você não consegue balizar uma relação se você não tiver bem definido quais são as responsabilidades, limites, deveres, direitos das duas partes. Então, você partir de um pressuposto que o plano de saúde ele vai cobrir todo e qualquer procedimento, é você não ter um critério, né, de definição de como eles vão atuar. Então, eu concordo que a gente, de fato, quem dera se a gente pudesse escolher a doença, porque a gente não escolhia nenhuma, né? Mas, infelizmente, a gente tem essa questão no âmbito privado, né? A gente está falando aqui da relação privada, a gente não está falando aqui da saúde. Claro que é a saúde de um modo geral, mas a saúde é nível suplementar pelos planos de saúde. Então, eu penso que quando a gente está falando de uma relação privada, fica um pouco mais difícil a gente
fazer essa garantia universal da saúde, que é, na verdade, previsto condicionalmente como um dever do Estado. Doutor Belisário, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito de como fica, né, dentro de toda essa polêmica, né, porque acabou que a decisão realmente ganhou aí a sociedade, ganhou o debate público, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da situação das pessoas com deficiência, dos idosos, entre outros usuários, né, com determinadas condições de saúde aí, e que precisam acessar esses serviços mais específicos. E Dani, excelente oportunidade para a gente poder falar sobre isso. Falar do rol, e aí quando se fala do rol, fala muito logo, se pensa muito, por exemplo, na TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. E se pensa que esses pacientes especificamente vão ficar desamparados. Já existe uma normativa anterior da ANS, a 469, que ela já dá um número ilimitado de sessões de psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, para o tratamento do autismo. Então, às vezes, as pessoas pegam muito o autismo e colocam o autismo ali como exemplo disso, mas já existe uma normativa anterior. A lembrar que, por exemplo, hoje, talvez o melhor tratamento que seja anunciado ou proposto por um colega médico, talvez não seja o melhor tratamento para aquele paciente. Então, o rol, ele também existe para proteger o usuário. Existe uma análise técnica que eu vou dar o exemplo, vou dar o exemplo do que ocorreu na pandemia, que houve o tratamento da ECMO, né, que é a oxigenação, como se fosse um pulmão artificial ali que poderia ser proposto para alguns pacientes, um tratamento extremamente caro, que houve uma análise técnica do CONITEC e o CONITEC não aprovou esse tratamento para a cobertura. Por quê? Porque ele entendeu que naquele momento os centros de tratamento ainda não estavam totalmente preparados para receber aqueles pacientes. Isso iria aumentar muito mais a mortalidade do que salvar vidas. Então, quando um procedimento, quando um tratamento ele adentra o rol, ele já foi amplamente testado, estudado, ele já foi amplamente verificado a sua eficácia, entendeu? Os médicos não são deuses, nós não somos deuses, entendeu? Nós estamos aqui para cuidar da doença, mas a gente precisa cuidar da doença com responsabilidade, da melhor forma possível. É importante também dizer, dentro dessa fala, que os convênios de saúde não são os grandes vilões, eles estão ali para tentar prestar esse serviço. E dentro desse serviço, alguns convênios cobrem procedimentos que nem estão no rol, por verificarem que esses procedimentos eles já trazem benefício para o paciente. É feita também uma análise técnica dentro do próprio convênio, o convênio especificamente em determinada área, em determinada região, já cobre aquele procedimento. Então, assim, existe aqui, e é importante que a população saiba disso, e não veja os convênios de saúde como os grandes vilões desse procedimento. Infelizmente, a saúde é extremamente cara. Você não pode tornar o convênio inviável do ponto de vista financeiro, senão ninguém mais vai ter uma saúde suplementar. Então, é muito importante que os convênios sejam viáveis, sim, do ponto de vista financeiro, e que a gente deixe claro que existem já doenças específicas que têm uma cobertura já com normativas anteriores da ANS, como o autismo, por exemplo, que para essas sessões, psicólogo, terapeuta ocupacional, essas sessões são ilimitadas, não existe limitação para isso. Algum usuário, Hanna, ou a OAB pode agir representando algum usuário, ou pode ser acionada, enfim, caso se sinta prejudicado? Então, as decisões que já estavam em vigor, elas continuam com a sua eficácia mantida. Se eu estou falando de uma decisão judicial que já transitou em julgado, essa decisão do STJ ela não afeta por conta da segurança jurídica. Se eu estou com alguma liminar em andamento para um tratamento continuado nesse sentido, pode ser que os planos de saúde, a nível de recurso, apresentem a decisão fixada recentemente pelo STJ e que, a nível de STJ, eles consigam reverter a decisão. Mas não é algo imediato, né? A OAB, a nível de comissão, a gente atua quando a gente percebe se não é possível o acesso a determinados tratamentos, procedimentos de um determinado grupo de pacientes que necessitem. Aí a OAB, em conjunto, pode entrar com uma ação civil pública para tentar resguardar o direito de quem precisa. Como estamos com tempo, ainda temos tempo, né? Tempo. Renê, eu queria saber de você, ficou mais difícil agora para o usuário ele recorrer a essa decisão? Está mais burocrático o processo? Então,
O médico, eu sou médica, e eu parto do princípio que todo médico, ele tem que ter responsabilidade quando indica um tratamento. Então, não é o STJ que vai dizer o que é que o médico tem que fazer, é a consciência do médico. O laudo do médico, ele tem que ser realmente sério, ele tem que pedir o que precisa. Se eu espero que o STJ defina, eu estou comprometendo a liberdade do médico de exercer a sua profissão e estou também interferindo no tratamento da doença. Portanto, na minha opinião, é preciso que o médico tenha consciência do que deve pedir para o tratamento, tem que ser razoável, evidentemente. A gente tem que evitar abusos. A gente sabe que existe abusos em todo canto, em todo lugar. Também na classe médica existe abusos, evidentemente. Mas o que está se discutindo aqui é uma questão de restrição. Ou seja, o médico ele está limitado ao tratar a doença. Se o plano de saúde vai cobrir ou não vai cobrir, se o SUS vai cobrir ou não, isso é uma discussão que a gente precisa fazer. A judicialização, entre outras questões. Mas o médico, quando tratar o seu paciente, ele tem que estar seguro da indicação. Porque se ele indicar um procedimento inadequado, o próprio plano de saúde, juntamente com os conselhos, com a OAB, podem denunciar esse médico ao Ministério Público e até à polícia. Mas ninguém faz isso. Se tem algum médico praticando a medicina só para ganhar dinheiro, por que ele não é denunciado pela categoria? Existe aí um corporativismo. Mas o correto é que fique aberto. A pessoa tem uma doença e precisa ser tratada. Claro que agora está mais difícil, mas o médico justificando, o juiz se convencendo, sabendo, entretanto, que no final o STJ pode dizer é taxativo e acabou a história. E retorna para o consumidor assumir essa conta. Então, eu fico muito preocupada com isso, mas, ao mesmo tempo, eu vejo a insignificância que o plano de saúde quer ser. O plano de saúde, ele quer ser pequeno, ele quer ser um adereço, como eu já disse, ele quer ser suplementar. O plano de saúde, ele não quer ser essencial. O que é essencial, o que é universal, o que é obrigatório é o SUS. O SUS é uma obrigação do Estado, dos municípios e da federação. É verdade. É verdade. Então, a gente precisa lutar junto pelo SUS. E, olha, eu pago hoje R$ 3.200 de um plano de saúde pela OAB com a Qualicorp. Tenho 65 anos e pago esse valor porque entrei com ação na justiça para tirar quase 100% de faixa etária, de 59 anos. Mas se eu não tivesse conseguido isso, minha mensalidade hoje seria R$ 6.000. R$ 6.000 por mês que não tenho, para poder, na hora H que aparece uma doença, eu ainda ir para a justiça? O que é isso? As ações judiciais deveriam ser, no último caso, os planos de saúde deveriam aplicar menos nas bolsas de valores e respeitar mais o consumidor. É isso que eu acho. Então, essa discussão, ela vai longe. O consumidor precisa entender que quem tem obrigação com ele é o SUS e que ele, infelizmente, a obrigação dele passa, sabe o quê? A contribuir com o plano de saúde. Ele é sócio, o dinheiro do consumidor cabe no bolso da empresa de plano de saúde. O dinheiro do consumidor cabe na conta bancária do plano de saúde. Mas a sua doença, meu prezado, não cabe no plano de saúde. Na hora que você adoeceu com doença rara, ou seu filho com autista, você tem que chorar. Você tem que passar pelo constrangimento. Você tem que ir para a justiça. Precisamos mudar essa regra. Ninguém precisa sofrer. Então, eu tenho 26 anos que trabalho na ADUZEP, que fundei a associação, porque uma paciente teve câncer e teve que ir para a justiça. Que constrangimento essa pessoa passou? Porque naquela época a medicação dela não era liberada, só paliativo. Então, acho que a gente precisa definir qual a obrigação do médico, cuidar do paciente. Qual a obrigação do plano de saúde, pagar a conta. E a minha obrigação enquanto consumidora, pagar as mensalidades. Essa coisa não é complicada, é regra. Agora, se o plano de saúde quer fazer de conta, se o médico também quer lucrar em cima disso, fica difícil. A gente tem que fazer uma discussão séria, objetiva. O que é que o plano de saúde quer? O que é que o médico quer? Agora, eu, enquanto consumidora, não vou estar fiscalizando. Será que meu médico está certo? Será que ele... Tudo bem, vamos pedir uma segunda opinião? Tudo certo.
Mas eu parto do princípio que o médico é sério, o médico está exigindo para o seu paciente um tratamento correto. Se ele não é, precisa ser denunciado. Existem exageros, existe no Brasil inteiro. Está errado. Existe prótese, órtese e outros tratamentos mais caros, sendo super inflacionário, existe. Isso precisa ser denunciado. Mas o consumidor merece o respeito, ele paga todo mês o seu plano de saúde. É isso que eu acho. Bom, a gente vai ler alguns posicionamentos porque nós convidamos também outras instituições a participarem do Audiência Pública, afinal é um espaço aberto aqui na CBN para ouvir todas as opiniões e a pluralidade de ideias. Nós convidamos a Associação Brasileira de Planos de Saúde para participar do nosso programa, mas a instituição informou que não tinha agenda livre de porta-voz e também não enviou, Daniele, nenhuma nota sobre o assunto. Isso mesmo, viu, Israel? E também nós convidamos a Federação Nacional de Saúde Suplementar, a FENASaúde, mas a entidade não disponibilizou porta-voz. A FENASaúde representa 15 grupos de operadoras de planos e também seguros privados de assistência à saúde em todo o país. Em nota, a FENASaúde diz que considera equilibrada a decisão do STJ sobre a cobertura dos planos de saúde e afirma que a decisão é em prol da segurança do paciente, da segurança jurídica e também da sustentabilidade do sistema. Ainda segundo a FENASaúde, nada muda em relação à cobertura de tratamentos em andamento, inclusive para pacientes autistas, que, de acordo com a instituição, já contam com sessões ilimitadas com psicólogos, terapeutas ocupacionais e também fonoaudiólogos. Queria agradecer aqui ao Luiz do Guamá, nosso ouvinte, que mandou mensagem aqui através do WhatsApp, dizendo que a Audiência Pública é o programa favorito dele. Mandou um abraço a todos que estão participando. Muito obrigado, Luiz. 2h48. Último intervalo, última pausa aqui do nosso Audiência Pública e já voltamos. CBN Audiência Pública. CBN Audiência Pública. 2h52. Eu queria retomar aqui essa nossa roda de conversa, falando aí sobre essa decisão do STJ em relação aos planos de saúde. Queria começar com você, doutora Hanna. Ainda assim, né, houve a decisão e tudo mais, mas essa decisão, a gente tem brechas na lei que ajudam aí o usuário a recorrer em caso de repente, uma suposta negativa aí de um plano de saúde? Na verdade, essa decisão ela previu que o rol seria taxativo, mas que ele teria uma excepcionalidade. Então, o que o STJ fixou 4 requisitos que, se você conseguir comprovar, você pode ter esse tratamento que não está no rol. Então, a nível excepcional, você pode ter um tratamento extra. É óbvio que a gente, assim, a nível falando assim, isso vai dificultar, de certo modo, porque agora a gente vai ter que ter uma colaboração maior dos profissionais da saúde. Em que sentido? Os requisitos que o STJ fixou são requisitos que têm a comprovação pelo CONITEC ou pelo NATJUS da eficácia do tratamento, a medicina baseada em evidências, que não tenha sido negado a inclusão dele no rol da ANS. Isso tudo, talvez, para fugiu a palavra, um consumidor, fique mais difícil você ter acesso. Né? Exatamente, um usuário, você ter acesso a esse tipo de informação. Mas nada que não seja contornado. Você falar com o seu profissional, olha, esse medicamento ele não está no rol. Não, olha, a gente já tentou tudo que estava no rol. Se tentou tudo que estava no rol e você não está tendo avanço na sua doença, você pode sim, conforme o próprio STJ, requerer esse tratamento e o plano ser obrigado a custear porque cumpre os requisitos. Então, você vai precisar que o profissional justifique, faça um laudo mais justificado da necessidade do tratamento, que, de repente, ele aponte onde é que os advogados podem encontrar esse tipo de decisão, se ele tem algum estudo científico, alguma coisa que possa corroborar a afirmação dele da necessidade daquele tratamento que não está no rol. Então, eu acredito que há sim brechas, inclusive porque essa decisão ela não é vinculante ainda, né? Como a gente já disse. Se o juiz de primeiro grau ou de segundo grau os desembargadores quiserem entender que, no caso em comento, é necessário o tratamento, eles podem manter a decisão, eles têm essa autonomia. E aí, quando, de fato, os planos de saúde recorrerem e chegar no STJ, com certeza, isso pode ser revisto, porque lá eles têm esse entendimento divergente. A nível de STF, tem uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta para tentar tornar nulos os artigos da Lei 9656.
Essa decisão ainda não tem, esse pedido ainda não houve uma decisão dos ministros, então a gente não pode dizer que vai ser anulado ou não. Agora eu queria ouvi-lo, doutor Eduardo Belisário, no daqui para frente, né? O que a gente pode esperar disso tudo? Eu acho assim que Israel, que existem avanços ainda a ganhar para o usuário, para o médico. O médico, ele também é um stakeholder ali desse momento. Ele é um usuário, ele também faz parte desse processo, é um dos atores de tudo isso. Então ele quer sempre o melhor tratamento para o seu paciente. Então tem avanço realmente que tem que fazer. Por exemplo, uma das coisas que eu acho, estava comentando em off aqui, que eu acho que seja uma coisa que é um avanço que precisa ocorrer, todo o trâmite burocrático, todo o trâmite foi perseguido e aquele tratamento não tá fora do rol, não vai ser coberto pelo convênio. O usuário, ele tinha que ter pelo menos o direito de pagar o mesmo valor que o convênio paga. O convênio às vezes compra 1 milhão daqueles itens lá, compra 1.000 itens daquele. Então o valor para o convênio é um valor diferente para o comprador comum. Por que a pessoa não pode pagar aquele mesmo valor? Né? Isso aí já é uma incongruência que existe hoje. Mas muito das coisas foram se avançando justamente por conta dessas batalhas. Eu acho que cada ator dentro desse processo tem a sua fala, tem os seus direitos. Ninguém está errado um contra o outro aqui nesse momento agora. Eu acho que está amadurecendo esse processo. Um dos grandes exemplos disso foi o fato de hoje o rol ele está disponível para todos os dias, diariamente, você fazer a entrada com o pedido do tratamento e ele ter em até 6 meses para que isso seja colocado dentro ou fora do rol, para que aquela terapia possa ou não entrar dentro do rol direitinho. Então, assim, o avanço está acontecendo, tem muito caminho longo ainda para perseguir, mas eu acho que tem que trilhar mesmo esse caminho aí, porque é importante, inclusive, para a segurança do paciente. Bom, a gente só tem mais 2, 3 minutinhos para a gente se despedir e ouvir finalmente as despedidas também dos nossos convidados. Queria agradecer a Renê Patriota, ela que é médica, advogada e coordenadora executiva da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde. Renê, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza de nos atender e conversar conosco nessa tarde. Obrigada a vocês. Eu só queria deixar uma mensagem, dizer que a segurança do paciente é muito importante, a segurança do negócio jurídico, mas o paciente não pode ficar inseguro com o seu médico. O médico tem que dar segurança. E gostaria de dizer da linha do tempo. Temos o SUS, que é obrigatório, o plano de saúde, que é suplementar. E quando negar, tem o SUS de volta. Ou seja, viva o SUS! Vamos lutar pelo SUS. Plano de saúde, meu povo, é acessório. Plano de saúde pode deixar na dor e não atender sua necessidade. Vamos lutar pela saúde pública, que é o correto, que é o que devemos fazer. Ok? Muito obrigada a vocês. Obrigado a você, Renê. Obrigada a você, Renê. Eu gostaria também de agradecer muitíssimo a presença da doutora Hanna Bibas Maradei, ela que é advogada especialista em direito médico e vice-presidente da Comissão de Saúde da OAB Pará. Muito obrigada, doutora, pela sua presença e pela sua gentileza de ter atendido ao nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto, né, que está muito em voga e trazer um pouco mais de conhecimento para a população sobre a parte jurídica dessa decisão. Doutor Eduardo Belisário, você já o conhece, é nosso colunista aqui da Rádio CBN no Tarde de Notícias, é médico intensivista, especialista em gestão em saúde pela Faculdade Israelita Albert Einstein. Doutor Eduardo Belisário, sempre muito obrigado por tê-lo aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Queria me despedir já convidando todo mundo para ouvir nossa coluna de saúde todas as sextas-feiras. E é um momento importante que a gente fala sobre vários temas da saúde aí, que a gente esclarece sobre várias coisas da saúde. Então, todas as sextas à tarde, a partir das 15 horas, a gente está junto aí para falar sobre saúde também, no Tarde de Notícias. É verdade. Muito obrigado a você, ouvinte, que participou conosco. Obrigado, Daniele Gomes, pela companhia. Obrigado também pela companhia, que se estende, né, para daqui a pouquinho para o Tarde de Notícias também, né, Israel Pegado? É isso aí. Logo depois a gente volta, logo depois do Repórter CBN com o Tarde de Notícias. Até lá.